E hoje, como é que está o mercado? Todo mundo sendo demitido, o pessoal da tecnologia principalmente. O Indeed, eu vi aí, anunciou também hoje, tem uns 300 ainda. Como é que está aí essa situação? Tipo assim, como é que está o clima dentro das empresas? Acho que são dois pontos. Primeiro que é uma engrenagem, né? Para você vender, você precisa que alguém compre. Se as empresas estão demitindo, significa que ela está reduzindo o quadro. Se está reduzindo o quadro, ela não tá comprando, né? Então você entra num ciclo vicioso que você não sabe aonde vai ter fim. Porque cada dia da semana a gente vê algo novo que acontece, né? Eu comecei no LinkedIn em 2014, eu sou do tempo que as pessoas realmente andavam de patinete no escritório, tipo essas coisas de filme do Google. Cada vez que você conseguia um número X de usuário, a empresa dava camiseta para todo mundo. Entendi. Eles faziam festas de final de ano, ou em Los Angeles, ou em Las Vegas. Eu peguei o filé do mercado, assim, né? Porque tava todo mundo bem e com dinheiro rodando. Quando o dinheiro no mercado acaba, e esse dinheiro vem geralmente do venture capital, né, para a maioria das empresas, que são os inversionistas, quando a empresa tem um capital fechado, então eles começam a apertar a torneira de absolutamente tudo, né? Eles vão cortando benefício, vão cortando aquilo, vão reduzindo o time, ao ponto do que a cota, geralmente, que é o que você precisa atingir, né, o quanto você tem que vender no ano, isso é algo geral para todo mundo. Como as empresas estão em crise, você precisa vender mais, aumentando a cota com menos recurso. Porque não é só vender, é exatamente o que o Hugo faz. Por exemplo, eu posso vender um projeto muito grande, mas se eu não tenho a estrutura para eu poder garantir que esse cliente ele vai estar engajado, ele vai usar, daqui a um ano vai ser um churn. O que é um churn? É uma não renovação. Só que a partir do momento que eu vendo, vamos supor, eu vou vender um contrato para te dar qualquer número, $100 mil. Esse $100 mil, ele vai entrar no meu baseline. O que é o baseline? É como eles criam a minha cota. Então, a minha cota vai ser X mais $100 mil. Se esse cliente não tem uma boa experiência, e aí é todo o problema que eu acho que isso está gerando, e ele cancela depois esse contrato, eu tenho que entregar minha cota menos os 100 mil, porque ele não renovou esse contrato. Então, o que está acontecendo hoje? Você tem muita gente muito boa no mercado, e gente tendo muito burnout também, na rede de amigos, de vendedores. É impressionante, todo mundo tem alguma coisa. Sim. Ou tem crise de ansiedade, ou problema no estômago, ou tem palpitação, mas alguma coisa no corpo tá acontecendo, porque é muito estressante. É isso que eu ia perguntar. E porque vendas, ela é um pouco injusta, né? Você é tão bom quanto o seu último mês, o que você vendeu no último mês. Sim. Então não importa o que você fez no passado, você pode ter sido o melhor vendedor em janeiro. Se você não entregar um número que a empresa pediu agora, você corre o risco a ser demitido. Claro que tem todo um processo, eles não vão te demitir do nada, mas você terminou o trimestre, você começa um novo ciclo e não importa o que você fez no passado. Você começa o game de novo do zero, do ponto zero. Mas está tendo medo no mercado? Está tendo assim, ai meu Deus, eu não posso fazer tal coisa. Você tem que, sei lá, como é que está o clima dentro das empresas? Tudo aconteceu, do meu ponto de vista, durante a pandemia. Os Estados Unidos injetou mais de $3 trilhões no mercado americano, né? Isso fez com que algumas empresas, como o Facebook, por exemplo, ele contratou mais de 20 mil funcionários durante a pandemia. Isso dá uma média de 1.200 pessoas por mês. É um absurdo. Ele cresceu mais de 40% em menos de 2 anos. A Amazon seguiu o mesmo exemplo, teve várias empresas que seguiu esse exemplo. Por quê? As pessoas têm que trabalhar de casa, tem muita coisa nova que o mercado precisa consumir. Eu trabalhei um período na DocuSign, por exemplo. Então, imagina, as empresas que funcionavam sem contrato digital, ela não tem como operar. Então, assim, é um produto que ou ela tem, ou ela simplesmente sai do mercado. Você lembra das ações do Zoom que subiram não sei quantos por cento lá em 3 meses? Ou em um mês, sei lá. Tudo isso é especulação, né? Sim. Então, assim, você tem uma especulação altíssima em relação a isso, só que você não consegue manter esse ritmo, né? Então, a DocuSign mesmo, ela subiu as ações dela de $56 para 200, quando eu entrei ela já estava $270 aproximadamente, quase 4 vezes mais por causa desse período. Então, você começa a contratar muita gente, né, para você manter, só que uma hora acaba, você não tem como ter uma Ferrari e tá sempre a 220 km por hora. Sim. Porque você não vai ter alguém para comprar. A partir do momento que você vai reduzindo esse processo de venda, você tem muitos profissionais que ele tem funções duplicadas. O que é uma função duplicada? Eu tenho um time de vendas, por exemplo, tem 5 pessoas, né? Então, tá todo mundo vendendo bem, vamos contratar 10, porque eu consigo vender o dobro. Vamos contratar 20, que aí eu vou vender 4 vezes mais. E assim por adiante. Só que se essas vendas não estão acontecendo, eu tenho uma função ociosa de 20 pessoas fazendo a mesma coisa, pagando um salário alto, sem ter um retorno.
Isso. E a partir daí acontecem os layoffs, que é quando você tem um desengajamento em relação à oferta e à demanda. Né? Você tem uma expectativa muito alta em relação à demanda, porém a expectativa não se cumpre, porque ela é irreal, né? Como é que você vai crescer uma empresa do tamanho do Facebook? É muito difícil você contratar 1.200 funcionários por mês. Então, tudo isso, ela vem desde o momento em que o Biden injetou esses 3 trilhões de dólares na economia americana, a alta expectativa dessas empresas americanas, que vai gerando um círculo, né? Uma bola de neve. E todo mundo que realmente não tinha negócio nenhum na internet, começou a vender pela internet, aí começa a comprar Facebook Ads. A fazer campanhas. Foi o momento que eu comecei a trabalhar. Que de casa dentro da Accenture, no projeto do Facebook, era uma outra realidade. Hoje, dentro do TikTok, também eles estão em outros momentos. A plataforma está em outro momento, porque ela é uma plataforma em que você tem um engajamento, também muitas polêmicas no background, que impactam cada mercado de uma maneira diferente, de acordo com a cultura, o quanto que eles se importam, estão engajados nessas notícias, do que aconteceu nos Estados Unidos. Mas o sentimento é que ele é triste pelos colegas. Porque nós não somos uma ilha, e o futuro é incerto. Então, esse é o sentimento que a gente tem. A gente vai trabalhar, vai fazer o nosso melhor, mas a gente tem noção de como que está o mercado, por empatia também. Eu acho que é um sentimento que mistura um pouco de medo, porque a insegurança, você não sabe se vai ter emprego ou não, e ao mesmo tempo um pouco de exaustão, que é como essas empresas, elas tiram até a última gota do seu sangue, porque assim, o nível de estresse ou de vendas que você tem que fazer é bastante alto, e por isso que muita gente começa em vendas até, e desistem 1 ano e meio, 2 anos. O Hugo teve experiência, foi para a CSM, né, então não trabalha com vendas direto, tem pessoas que se mantêm nesse mercado de vendas, mas eu acho que dos 10 anos que eu tenho trabalhado no mercado de vendas, eu acho que em termos motivacionais, ou expectativa mesmo, né, é o pior ano que eu já vi dos últimos 10 anos, em todos os sentidos. Porque ninguém fala mais de plano de carreira, ninguém fala mais... As empresas estão em modo sobrevivência agora. Não sabemos o dia de amanhã, vamos cortar recurso, e tudo congelado, não tem vaga. E aí aquilo também, né? Você tem que dar graças a Deus que você tem um emprego, então assim, você acaba trabalhando muito mais pressionado. Só que a nova geração mesmo, que 20 e poucos anos, elas já trabalham por ideal. Por exemplo, quando eu tive um layoff na minha empresa, teve uma menina, porque a empresa é alemã, né? Que ela não ia ser demitida e ela falou na frente de todo mundo, eu me demito porque eu não compactuo com esse tipo de ideologia, não sei o que, eu prefiro trabalhar em outras empresas. Isso está começando a mudar em relação à aceitação e o apetite de algumas pessoas passar por esse tipo de situação ou não, entendeu? Então não sei até que ponto essa nova geração ela consegue mudar isso, porque a situação acontece desde o momento que os colaboradores aceitam, né? Passar por isso também. O dinheiro fala mais alto, né, cara? O dinheiro sempre vai falar mais alto, mas era uma coisa que você não pensava. Alguém falasse, olha, eu vou me demitir porque eu não concordo com essa política e vou buscar outra coisa. É doido. De repente, tem 10 esperando ela sair na porta. Realmente. Mas, ó, uma situação dessa que a gente vive aqui na Irlanda, vamos supor que muitos empregos que pagam bem são na área de tecnologia e tem muitas empresas assim, né? As maiores empresas de tecnologia estão aqui na Irlanda. Cara, deve dar um baque grande no mercado. Primeiro, assim, se tem um layoff desse na empresa que você trabalha, você já começa a trabalhar meio preocupado. E depois, o mercado começa a se aquecer de novo em alguns nichos, né? Porque eu vejo que não pararam de contratar. Tem empresas que têm demissões em massa e continuam contratando, né? Sim. Mas o valor, às vezes, do salário, ele é menor. Porque, por exemplo, eu demito hoje o Hugo com o salário 2x, 3x. E eu contrato a Camila por salário X. E a Camila com salário X está muito feliz. Claro. Então, tem que entender mais ou menos qual que é o contexto dessa empresa, se ela está tendo layoff, elas são essas vagas que estão sendo recolocadas ou se deixaram de existir. Se hoje eu estivesse procurando emprego, eu estaria entendendo mais ou menos isso no mercado. Então, eu gosto dessas empresas, do que está acontecendo, como que eu vou me posicionar, como que eu vou aplicar para essas vagas, com quem que eu estou concorrendo. É um período de vacas magras, a verdade é essa, né? Porque tecnologia é isso que você falou. Quando o dinheiro tá fluindo lá e tem um monte... Pô, o Twitter, o Elon Musk lá não falou que eles estavam gastando mais ou menos $400 por refeição
né, de cada funcionário, que tipo, porque tinha as refeições livres lá no escritório, mas ninguém ia comer. Então, aí, agora que a fonte secou, realmente está todo mundo preocupado, né? Obrigado demais por ter visto esse corte. Para saber como sair do zero e conseguir o seu primeiro emprego na Europa, clique aqui no link da descrição.